Boa noite, companheiros, irmãos de doutrina. Estamos aqui mais uma vez falando em nome da Casa de Jesus Amigo de Esmeraldas. Ano passado a gente esteve junto por diversas vezes e foi muito gratificante, um grande aprendizado. E hoje nós estamos retornando, para juntos estudarmos, falarmos um pouco dos ensinamentos do Divino Mestre. Eu sou Aurelina, da Casa Espírita Francisco de Assis, de Pará de Minas. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, a reforma íntima. Mas antes de darmos início a esse nosso encontro, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Divino Mestre, para que nós possamos, sob a proteção de Deus, de Jesus e de Francisco de Assis, possamos entender um pouco mais os ensinamentos que Jesus deixou para que nós seguíssemos e fôssemos felizes. Pedimos a Jesus que abençoe a todos nós, para que nós possamos aprender esses ensinos e valorizar essa oportunidade que Deus nos dá para a nossa transformação. Seja conosco, Divino Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos companheiros, a nossa casa, Jesus Amigo, ela tem um jornalzinho mensal. E esse jornal é chamado Informativo Espírita Nova Era. Bastante interessante. Todo terceiro sábado do mês acontece a campanha do Quilo Francisco de Assis. E temos também o projeto Irmã Dulce, que é para empréstimo de cadeiras de roda, cadeira de banho e andadores. Então nós ficamos muito felizes de ter esse trabalho, e aqueles que quiserem juntar-se a nós, estejam à vontade. Bom, então nós vamos dar início a que viemos, Vamos falar sobre reforma íntima. E para começar, a gente tem que entender o que é reforma íntima. O que significa reforma íntima? Porque é uma coisa tão falada na doutrina espírita, fala direto. Assim que a gente adentra esse movimento, já se fala em reforma íntima. E nós temos que ter uma ideia de reforma íntima. Então, reforma íntima quer dizer transformação. Transformação? Mas como assim transformação? Nós temos a impressão de que fazemos tudo certo, que a nossa vida já está dentro dos parâmetros cristãos e já está zen, já está 10, e na realidade não estamos. Se nós pararmos e formos pensar um pouco sobre o nosso dia a dia, a gente vê como que é necessário essa transformação. Quando eu falo reforma, logo vem na cabeça uma mudança, uma modificação, uma troca. Por exemplo, a reforma de uma mesa que seja. Essa reforma vai exigir uma mudança. Se aquela mesa, se eu vou fazer uma reforma, é porque ela não está de acordo com o que eu gostaria ou com o que eu pretendo. Então a nossa reforma íntima é justamente para isso, para a nossa mudança, para a nossa transformação. Então é uma troca de atitudes. Olha que há 2000 anos
nós estamos ouvindo as palavras do Divino Mestre. Há 2000 anos nós estamos escutando o Divino Mestre. E houve mudança, grande mudança, tanto não houve que nós estamos aqui hoje no planeta Terra passando por essa experiência de preocupações, de dor, de tristeza. Então nós temos que entender que se estamos passando por isso, é uma oportunidade que estamos tendo de transformação e de mudança. A reforma íntima é para que nós aprendamos a fazer o melhor. Aprendamos a seguir o caminho para a nossa evolução. Porque nós fomos criados para sermos felizes. E como nós podemos ser felizes se nós estamos andando há tanto tempo sem o amor ao próximo, sem o amor a Deus? Quando Jesus veio a esse planeta, se transformou humanamente, é porque ele estava para nos ensinar realmente esse caminho. E ele disse que o maior e o mais importante dos mandamentos era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E nós? Por que nós não fizemos isso? Então, chegou o momento, já chegamos no momento da real transformação, da real mudança, da real troca de atitudes. Porque nós estamos parados, nós estamos estagnados, nós somos ainda muito negacionistas, nós valorizamos muito pouco o nosso irmão, valorizamos muito pouco os conhecimentos adquiridos e valorizamos demais a nossa vida material. E se nós parássemos, fizéssemos um verdadeiro estudo, nós veríamos que o que nós valorizamos é realmente aquilo que não tem valor. Não tem valor para a vida futura. E não essa vida futura material que nós estamos acostumados. A vida futura do nosso espírito, a verdadeira vida. Porque a vida futura material diz respeito a esse invólucro, a carne. Quantas roupagens nós já tivemos? Por quantas roupagens nós já passamos? E o que nós fizemos para que essa roupagem fosse valorizada em termos espirituais? Porque ela foi nos dada para que nós aproveitemos dela e assim façamos as nossas reformas e sigamos os ensinamentos do Mestre. Tudo no mundo não pode ficar estagnado, não pode ficar parado. Eu estava lendo uma reportagem esses dias que eu achei interessantíssima. É sobre o deserto de Atacama. Como nós sabemos, o deserto de Atacama fica no Chile. A maior parte, né, no Chile, porque tem também parte na Argentina, na Bolívia. Mas o deserto, ele ficou 1.400 dias sem chuva. Ele é considerado o deserto mais alto e mais seco do mundo, do planeta. Então ele ficou 1.400 dias sem chuva. E como ele é um deserto enorme, ele tem mais aproximadamente 1.000 quilômetros de extensão,
foi muito devastador para muitas da sua vida, a vida animal, que apesar de ser pequenos animais, mas tem uma vida animal e uma pequena vida vegetal também. Mas até o deserto de Atacama fez reforma. E começou uma chuva, que as chuvas lá que tem influência no deserto são as chuvas dos ventos que vêm do Pacífico. E teve um volume um pouco maior de chuva, não no deserto, né, nas proximidades, que afetou, que foi benéfico para o deserto. E essa chuva que foi benéfica, no ano de 2000, quando foi no mês de junho, julho, agosto, o deserto floresceu. A coisa mais linda foi as flores do deserto. E mais de 200 espécies de flores. São flores que têm um período de vida pequeno, mas é um espetáculo maravilhoso. E depois disso, de 3 em 3 anos aproximadamente, ele floresce novamente. Então, em 2017, foi uma das maiores florações que se teve notícia, foi essa de 2017. 2020 já teve também. Mas o que nós aprendemos com essa floração do deserto de Atacama? É a mudança, é transformação, é reforma. Então, se nós temos a própria natureza fazendo mudanças, fazendo transformações, e nós continuamos, gente, parados, estagnados, negacionistas, né, fazendo de conta que nada está acontecendo, que tudo é normal, e não é. Igual eu disse anteriormente, nós estamos passando por um período, por uma época que não é, que é diferente. E para quê? Será que pelo simples prazer de mudança, de ser diferente, de ter um novo normal? Absolutamente. Nós estamos passando por essa modificação justamente para a reforma. Porque nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Já estamos nele, mas vamos caminhar cada vez mais. E vamos permanecer parados, estagnados, para nós estarmos nesse mundo de regeneração. Nós temos que estar mudados. Nós temos que colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, as palavras de Jesus, o seu maior mandamento. E é o que nós temos visto aí. É isso. Está sendo o mandamento de Jesus, o primeiro e o maior, está sendo seguido à risca. Como que nós podemos dizer que amamos ao próximo se uma simples mudança de comportamento, por exemplo, colocar uma máscara, a gente já acha com dificuldade? Por que nós achamos dificuldade? Porque nós queremos andar com o rosto livre, como sempre foi. Não queremos essa mudança, não queremos essa reforma. Mas nisso está implícito um problema muito maior. E o próximo? Se eu não estou preocupada comigo, e o próximo? Então, como nós podemos notar, nós estamos necessitando de reforma. O mundo necessita de reforma.
E para que o mundo melhore, para que nós caminhemos, para que nós mereçamos estar no mundo de regeneração, nós precisamos de nos reformar. E para alcançar essa reforma, tem dificuldades. Nós precisamos de olhar como que está a nossa paciência. Nós temos visto conosco e com o próximo uma falta de paciência, que são poucas as pessoas. Antigamente a gente ouvia falar muito mais de gente paciente. Hoje, até as crianças estão impacientes. Então, como que vamos chegar à reforma íntima impaciente? Tolerância. Vocês já viram como que está a tolerância? O trânsito, ninguém tem paciência no trânsito. Se um motorista fecha o outro, pode aguardar, né? Então, tolerância zero, conforme dizia. Então, é um momento de pensar. O desprendimento. Nós somos desprendidos? Nós preocupamos com o outro? Quando a gente lê e vê que agora nós estamos passando por um momento de dificuldade, nós temos coragem de tirar daquilo que é nosso para doar desprendidamente? Então, isso é reforma íntima. Perdão. Onde está o perdão? Tudo que eu recebi, eu acho que eu tenho que devolver na mesma moeda. Então, a falta de perdão me mantém ligado àquele que me ofendeu ou que eu ofendi, me mantém ligado a ele, atado, acorrentado a ele. Isso é cristianismo? Isso é o ensinamento do mestre? Não. A compreensão. Como que eu vou entender o próximo? Eu compreendo muito bem os meus familiares. Mas e os familiares de fora? O outro? O vizinho? Se eu leio no jornal que alguém fez um erro lamentável, bem grande, eu vou pensar para ele que ele merece o castigo. Mas e se fosse alguém da minha família, eu ia ter atenuantes, eu ia ter algumas justificativas. Eu ia lembrar que ele era filho de Deus, apesar de eu reconhecer o erro, mas eu não ia querer um castigo forte, uma coisa mais leve, né? E isso eu compreendo, então a minha compreensão é minha para os meus. E através da reforma nós temos que compreender a todos. Temos que estender a nossa compreensão. Amor. O amor, ele engloba todos. Amigos, inimigos, né? Conhecidos, desconhecidos. Então, o dia que o nosso amor for extensivo a toda a humanidade, aí nós estamos começando a nossa reforma. Então, conforme nós temos visto aqui até o presente momento, reforma íntima não é fácil. Realmente nós precisamos de nos conhecer para fazer a nossa reforma. E se nós insistirmos em permanecer sem mudança, nós não vamos merecer estar
neste mundo que está caminhando para a regeneração. Vamos ser convidados, espiritualmente, nosso espírito vai ser convidado para reencarnar em mundos mais atrasados. E o nosso desejo de melhora, e a nossa consciência, a nossa ânsia de crescer, de melhorar, de progredir. Então, nós temos que pensar muito que a reforma íntima é um caminho, é o caminho para a nossa mudança. E para isso, nós temos que parar e pensar, porque não é hoje, não é agora no momento dessa pandemia que a gente tem que pensar em reforma íntima. Nós já devíamos ter pensado há muitas encarnações atrás. Mas poderiam me dizer, mas é muito difícil, poucas pessoas devem fazer a reforma íntima. Mas então, como que fica esses missionários que a gente conhece, esses espíritos iluminados como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e outros tantos? Por quê? Eles também estavam parados, estagnados? Olhemos o comportamento deles e olhemos o nosso. Façamos a comparação, Então, nós temos que vencer a nossa preguiça, o nosso comodismo para fazer a nossa reforma íntima. Quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos, ele já se preocupou com isso. E ele perguntou, olha aqui na pergunta, na questão 909, ele diz assim, pergunta assim aos Espíritos: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Quer dizer, nós poderíamos vencer as nossas más tendências, que é a impaciência, a intolerância e uma série de outras coisas, nós conseguiríamos vencer essas más tendências apenas com os nossos esforços? Então vejam o que os Espíritos responderam: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Olha, gente, até chega a ser vergonhoso para nós quando ele fala que a gente poderia, com facilidade, que o que falta para a gente, que nós não temos, é a vontade. E realmente é a vontade. Ela que seria a mola propulsora para nós dar início à nossa mudança. E acham que só nós passamos por isso? Nós temos vários exemplos de pessoas, igual eu falei anteriormente, que são exemplos de reforma íntima. Nós temos o exemplo de Paulo de Tarso. Todo mundo conhece a história de Paulo, que ele era um perseguidor dos cristãos e depois ele se transformou em um dos maiores divulgadores do cristianismo. Mas o que significa isso? Significa reforma, significa mudança. Paulo era um professor, de grande conhecimento da lei, um doutor da lei. E para ele a lei judaica era tudo. Mas por isso que ele começou a perseguir os cristãos, porque na mente dele, naquele momento, estava surgindo um impostor que queria derrubar as leis judaicas. E precisou, que conforme nós sabemos da história,
de o dia que ele foi para perseguir, para prender um cristão, ele foi derrubado do cavalo e Cristo ouviu a voz do Cristo que perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E nós sabemos que Saulo ficou cego e depois a vista dele foi recuperada justamente por esse cristão que ele estava perseguindo, que ele iria com seus soldados, ele estava indo prendê-lo, né? Então nós podemos ver que para a gente fazer a nossa mudança, não basta um esforço pequeno, conforme os próprios Espíritos dizem, basta a vontade. E Kardec continua perguntando. Aqui, por exemplo, na pergunta 919, ele fala: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Quer dizer, primeiro ele pergunta se nós temos condições de melhorar. Aí os Espíritos dizem que tem, com os nossos próprios esforços, que o que falta é a nossa vontade. Depois ele pergunta qual o meio. Quer dizer, ele pediu para nós até a receita para que nós façamos a nossa reforma íntima. Então, a resposta veio. Um sábio da antiguidade nos diz: conhece-te a ti mesmo. Compreender, aí a resposta, essa resposta é de Santo Agostinho. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade, aí na 919A, ele diz, Kardec diz, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, de conhece-te a ti mesmo. Porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Então, qual é o meio da gente conseguir conhecer a si mesmo? Aí veio a resposta de Santo Agostinho. Santo Agostinho deu para nós a receita. Ele disse: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. E aí Santo Agostinho continua essa explicação, que compensa a gente ver na questão 919. Ela é grande, mas é muito interessante. Então, gente, nós podemos notar que nós temos a chave da mudança. Nós temos a chave da nossa reforma íntima. E por que até hoje nós não fizemos? Não é por falta de exemplo, porque, igual falei, nós temos vários exemplos. E é por culpa de nós próprios. E hoje, nos dias de hoje, nós temos a doutrina espírita, que está aí para nos esclarecer nessa época de pandemia, quantas lives nós estamos tendo, quanta oportunidade nós estamos tendo de saber, de conhecer, de melhorar, de fazer a nossa reforma. E temos, assim que fazemos a nossa reforma, nós melhoramos, nós sentimos felicidade, nós sentimos alegria, porque nós estamos mais unidos, né, à espiritualidade, mais unidos a Jesus. E a vida para nós tem um sabor diferente, porque tudo com Jesus, né, é diferente. Quando a gente fala das dificuldades, dos medos,
da vida, a gente não fala, não precisa de preocupar, Jesus está no leme. Então, ele está no leme, mas nós estamos junto com ele? Então, nós temos que pensar. E temos um outro exemplo de reforma. Todos nós conhecemos a história de Maria Madalena. Eles falam a pecadora, a adúltera, e assim vários nomes. Então, Maria Madalena, como nós sabemos, era muito rica, né, mas tinha uma vida de erros. E ela abandonou tudo quando ela ficou sabendo do Divino Mestre, dos ensinamentos do Divino Mestre. E ela foi atrás, ela foi para procurar Jesus. E ela procurou, e desse dia em diante, ela se transformou numa outra pessoa. E nós sabemos que a Maria Madalena teve, assim, até a morte dela, né? Porque, a princípio, quando ela começou a acompanhar Jesus, eles não estavam gostando, a turma não estava gostando muito pela fama que ela tinha. Mas o que ela fazia? Ela estava transformada, ela estava ali para servir, então ela cuidava das mulheres que estavam lá para ser curada, cuidava das crianças. E no final da vida, Maria Madalena passou 10 anos no Vale dos Leprosos, cuidando dos leprosos, até que ela também contraiu a doença e veio a desencarnar. Mas ela desencarnou feliz, porque ela fechou os olhos e já sentiu Jesus vindo ao seu encontro e dizendo para ela que ela tinha passado a porta estreita. É uma frase, é uma história muito bonita que eu tenho assim, muita felicidade em sempre falar esse final da vida de Maria Madalena. Não será esta a primeira vez que vocês vão me ouvir falar, não é a primeira e nem será a última, porque eu acho que Maria Madalena é um exemplo maior de reforma íntima do que Paulo de Tarso. Porque Paulo, ele já era uma pessoa instruída, era uma religião, ele tinha uma religião, ele era sacerdote do judaísmo, ele sabia tudo, né? Ele tinha pleno conhecimento. Então, para ele mudar de um perseguidor para um grande adepto, um grande discípulo, um grande apóstolo, foi mais fácil devido ao seu conhecimento. Mas Maria Madalena não, a vida dela transformou totalmente, modificou totalmente. Por isso eu acho que a mudança de Maria Madalena, a reforma íntima de Maria Madalena é muito maior, porque é como se ela tivesse saído do zero e conseguiu chegar no ápice, né, de ser considerada uma discípula de Jesus, uma das apóstolas de Jesus, assim como outras mulheres, mas Maria Madalena um destaque todo especial. Então, gente, nós não vamos esquecer que o processo de reforma íntima é o processo da transformação. E porque nós estamos hoje nessa pandemia, passando por essas dificuldades, vamos parar e pensar. Se o mundo já tivesse se transformado, porque Jesus há 2000 anos já falou, já ensinou, se o mundo já tivesse transformado, será que nós precisaríamos passar por isso? Por tudo que nós estamos passando? Isso é ensinamento, não é castigo, é ensinamento.
Eu sempre gosto de falar que a gente, as mães, por exemplo, elas vai dar um castigo a uma criança, ó, você vai ficar sentada ali, né? A criança fica, põe de pé, sai e torna a cometer outro deslize. Ela fala, ó, você ficou 15 minutos, agora se você pintou mais, você fez coisas mais erradas, você vai ficar meia hora, né? Então é o que acontece. Quantas coisas a humanidade já passou? Não é que estamos 100% parados, mas poderíamos estar muito mais adiantados, porque o mundo espiritual tem trabalhado tanto nesses dias, nesse período, e nós temos que pelo menos nos modificar. E quando nós nos modificarmos, é lento, igual eu disse, não é fácil, mas não podemos parar. Porque foi perguntado a Kardec como é o verdadeiro espírita. Então ele disse que como se reconhece, e eu acho isso aqui também muito interessante. Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más inclinações. Olha para vocês verem, não está exigindo a mudança 100%, porque também nós não vamos conseguir a perfeição nessa encarnação. Nós estamos errando há tantas e tantas encarnações, mas vamos ser reconhecidos pela nossa transformação moral e pelo esforço que nós fizermos, né, para nós domarmos essas más inclinações. Todos nós sabemos hoje o calo nos dói. Cada um de nós tem uma dificuldade maior, que nós viemos nessa encarnação para domá-la. E será que nós já conseguimos muito? Eu acho que nós ainda temos muito, um longo caminho, né, a modificar. E temos mais uma coisa, nós temos o compromisso de ajudar o próximo. Vamos levar o nosso conhecimento para outros, porque se nós tivermos a felicidade de conhecer o ensinamento, essa doutrina tão consoladora, essa doutrina que abre para nós o caminho, nos mostra o caminho, nos auxilia a caminhar. Vamos levar para outras pessoas. Vamos procurar estudar um pouco mais. Vamos procurar ler sobre a doutrina, ouvir as palestras. Cada um desses meios nos traz novos ensinamentos. E o nosso esforço? Isso nós estamos mostrando, o nosso esforço em melhorar, em crescer e em evoluir. Porque nada vai impedir o processo de progresso da humanidade. Porque é uma das leis, né, uma das leis divinas é o progresso, a lei de progresso. Então, por isso que eu disse que se nós não progredirmos agora, nessa oportunidade, a última oportunidade que nós estamos tendo, nós não vamos merecer estar reencarnados aqui na próxima reencarnação. Nós seremos convidados a estar reencarnados em locais condizentes com o nosso atraso. Porque o progresso intelectual é importante, mas o progresso espiritual e o progresso moral, esse é o progresso do futuro, que nos assegura o nosso futuro. Então não esqueçamos disso.
né? Vamos lembrar sempre, sempre da reforma íntima. Nós estamos passando um momento, principalmente essa semana, próxima semana, conforme nós sabemos, estamos sendo convidados a permanecermos mais cuidadosos. É a oportunidade que nós estamos tendo de cuidar dessa nossa vida, dessa nossa atual encarnação, mas não é de graça, é para que nós possamos levar esse ensinamento ao próximo. Porque até agora, né, a nossa vida foi muito do material. E, igual, repito, a reforma íntima não é fácil alcançar, mas é necessário simplesmente um pequeno esforço, a vontade, basta a vontade. E nós conseguindo, nós vamos ter as benesses do Divino Mestre. Então, ao terminar, eu quero deixar bem, reafirmar bem para todos que nós estamos passando, no momento atual, um chamamento para a reforma íntima. Nós podemos olhar o nosso país, olhemos o mundo como um todo, quanta necessidade de reforma íntima está havendo. Muito. Mas como que nós podemos mudar o mundo? Comecemos por nós mesmos. Se cada um de nós nos mudarmos, nós conseguiremos mudar o mundo. E vamos garantir, né, a nossa permanência aqui, a nossa volta, né, a nossa reencarnação nesse planeta que nós amamos e amamos muito. E eu convido a todos para ler a questão 909 e 919 do Livro dos Espíritos. Tem uma explicação muito esclarecedora sobre reforma. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Sede Perfeitos, também esclarece muito. Então nós temos muitas formas de procurar, encontrar e fazer a nossa reforma. Muito obrigada a todos e que Jesus abençoe, proteja cada um de nós. Que a nossa vida seja pautada, né, pelos divinos ensinamentos do Mestre. E que nós estejamos realmente no barco, nesse barco que Jesus está nos lendo. Porque não é só dizer que eu estou no barquinho, que eu não preciso de preocupar. Porque nós estamos no barco, nós estamos seguros, né, para esta atual vida e para a próxima. Muito obrigada a todos. Excelente vida, um excelente estudo e um final de semana abençoado para todos nós e para os nossos familiares. Que Jesus, nosso Divino Mestre, possa nos proteger, protegendo a todos nós e nos abrindo a mente, o entendimento, para que nós possamos entender a sua lição, o seu ensinamento e, principalmente, colocá-lo no nosso dia a dia. Então, agora eu convido a todos para que nós façamos a nossa prece final, agradecendo a todos e que Jesus e Francisco de Assis abençoe-nos hoje e sempre. Querido Mestre Jesus, agradecemos nesse momento a Deus e a vós
e aos espíritos superiores por nos oportunizar esses sublimes momentos de reflexão. Que possamos ser também mensageiros de seus ensinamentos. Esteja conosco, Jesus, nos protegendo, nos abençoando, abençoando e protegendo nossos familiares, nossa pátria e a toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja.